Olá para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos, está no ar mais um programa Ponto de Vista. E hoje a gente vai conversar com a artista visual e arte educadora guarulhense, Bruma Diniz. Bruma, é um prazer receber você aqui na TV Câmara. Olá, obrigada pelo convite. Bruma, hoje você atua com diferentes linguagens artísticas, né, dentro das artes visuais, com pintura, gravura, até colagem e ilustração, além do seu trabalho no setor da educação, né? Mas eu queria saber um pouquinho da sua história, de como isso tudo começou. De onde surgiu essa sua relação com a arte? Foi algo que veio desde criança? Você sempre se expressou dessa maneira? O meu trabalho, ele parte muito da relação da minha mãe, do meu pai, de contar histórias, né? Então eu ouvia essas histórias muito pequena, e aí eu ficava imaginando, ficava pensando nessas imagens, nessa fantasia, assim, dessas histórias, e eu tinha muita vontade de trazer imagem, né? Ilustrar essas histórias. Então, a primeira história que eu ouvi quando eu era pequena foi da Alice no País das Maravilhas. E aí foi uma história que me marcou muito. Então, eu buscava representar essa história que eu ouvia. E aí, eu trazia essas figuras do meu imaginário, de como me via nessa Alice, assim, e aí pra mim até foi um choque quando eu vi o filme de verdade, assim, porque era totalmente diferente do que eu imaginava. E você sempre teve essa aptidão? Sim. E daí, pra você ter essa coisa mais lúdica de ilustrar histórias, até você perceber isso como uma profissão, como é que foi esse caminho? Porque você tem formação, né, em artes visuais, também história da arte. Como é que foi traçar essa trajetória mais profissional? Sim, foi um caminho também. Eu ainda entrei na faculdade de letras, fiz um tempo de letras, e aí foi um processo até entender que a arte, ela tem também vários caminhos, né? Não é só a criação de arte também, né? Tem a arte e educação, tem o mercado de arte, tem os museus, as instituições. Então, até eu entender que tinha essas possibilidades também, foi nesse ponto, assim, que eu entendi que eu tinha um leque de possibilidades, assim, porque é difícil, né, a gente se assumir, assim, como artista, é um caminho muito difícil também, mas ver também que tinham outras possibilidades, eu acho que foi um lugar, assim, de trabalhar com arte, mas também poder fazer todas as outras coisas também que envolvem o mundo da arte, assim. A gente pensa às vezes que é só você, vou criar uma peça, uma obra e vender. Essa obra, se eu não vender, que eu posso fazer? Mas tem outros leques, assim, dentro da profissão. Exatamente. E aí a arte educação, ela vem nesse ponto, assim, de eu ver também que tem um lugar em que a gente consegue dialogar com as pessoas, trazer as crianças, trazer as pessoas e acessibilizar mais a arte também, né? Então, acho que a arte educação, ela aflorece para mim, assim, muito como uma ponte, assim, uma possibilidade de comunicar e levar a arte para as pessoas que não têm tanto acesso, né, à arte. E no seu trabalho você explora muito essa relação da natureza com as mulheres, né? Você cita como referência o pensamento ecofeminista, e também esses conhecimentos afro-indígenas. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que você foi desenvolvendo essa sua identidade artística. Você começou pelo lúdico, né? Eu li também que você via histórias orientais, acho, até eróticas, né? E você foi vendo isso. Como é que você partiu do lúdico para ir explorando essa questão da natureza com a mulher e também meio holística, né? Sim, foi muito transitando pela cidade, assim, né? Então, eu gostava muito de me movimentar, assim, né? Pela cidade, então andar, ir pra faculdade e observar essa natureza, assim, que resiste aqui, sabe? Então, desses caminhos, antes de eu fixar, né, de eu ter essa identidade, eu estava na graduação ainda em História da Arte, e eu tive um período em que foi uma transição, assim, entre a pintura e a fotografia. Então eu não tinha tanto tempo assim, né, para pintar, e aí eu comecei a ir a produzir imagens com o celular mesmo, e a perceber essa natureza, essa movimentação, a olhar, a trazer mais essa questão da mulher, assim, né, de me ver nessas obras. Então, acho que a natureza, ela também parte desse trânsito na cidade, assim, sabe?
E você, em termos de técnicas, assim, também você mistura ainda. Você falou que teve essa fase da fotografia, hoje você está mais na pintura, você transita por diferentes técnicas. Como é que funciona isso para você? Hoje eu estou mais na pintura, acho que é um lugar assim que eu consigo agora ficar mais, assim, mas eu tive a oportunidade de participar de uma residência em que, nessa residência, que é a EcoArte, né, do projeto Empoderarte, da Nicole Pinheiro, e essa residência, ela foi muito interessante porque ela trouxe esse pensar sustentável, assim, né, então, pensar pintura em diálogo com materiais que fossem reutilizáveis, então usar da natureza para poder criar, e aí eu pude fazer uma obra em que eu mesclava elementos naturais e tintas naturais sob tecido. Então foi uma pintura, uma instalação, então foi muito interessante essa experiência, assim, de pensar a pintura para além dessa materialidade, né, só do pincel, da tinta, do plano, né, da superfície, assim, foi bem legal. Você deu uma oficina também, né, sobre tintas naturais. Explica pra gente como é que funciona. Então, vocês pegam elementos da natureza mesmo, terra, e transformam isso em tinta. Isso. É um processo, né, eu tive essa oportunidade de dar essa oficina também durante essa residência, a primeira edição, né, do Empoderarte, e foi muito legal porque foi uma oficina que eu dei para outras artistas. Então foi uma técnica, né, uma forma de produção que foi levada para outras mulheres e pensar também essa produção mais sustentável. Então basicamente, a tinta natural é buscar elementos, né, sementes, caules, até mesmo frutas, né, então como a amora, para a produção desse corante, né, dessa tinta. Então, foi bem legal, assim, foi bem interessante, elas gostaram. E falando um pouquinho das suas influências estéticas, inspirações, assim, o que te influencia no momento, no processo de criação de uma obra? No seu estilo, se você tem alguém que é referência para você? Sim, tem muitos artistas também, mas eu tenho gostado muito de uma artista, eu acho que ela é da Indonésia, não tenho certeza, é a Citra Sasmita. E aí é uma artista que ela traz essas figuras também das mulheres, e dentro desse lugar holístico, assim, né, do fogo, então ela traz muito esse simbolismo do fogo, da serpente, né, então quase que figuras mitológicas, assim, e é bem bacana porque são obras em tecido, então ela vai contando, tem uma narrativa nesse tecido, né, são tecidos enormes, assim, de mais de 3 metros, e ela vai contando essas histórias, assim, através do tecido. Eu tive a oportunidade de ver uma obra dela na Bienal do ano retrasado, e foi muito interessante, foi muito legal. Você falou um pouquinho desse lado profissional da arte, né, que abre um leque grande. O seu trabalho de pesquisa, né, porque você fez pós também, né, você tem esse trabalho de pesquisa na arte também, que você fez dentro da academia. Isso vem em paralelo com seu processo de criação artístico também? Você acha que uma coisa influencia a outra? Com certeza, com certeza. Porque o trabalho educativo, né, o trabalho de educação, a pesquisa, ela envolve muito a criatividade, né? Então, eu acho que tem um trabalho, um processo que ela, de algum ponto, essa rede vai se conectando, assim, né? Então, vai tudo parte de um mesmo núcleo, né? Que é um núcleo criativo, é um núcleo de estar sensível a esses atravessamentos, né? E tem alguma obra sua, algum projeto em específico que é mais significativo, que te marcou mais? Você consegue citar alguma coisa assim? Tem. Eu fiz uma pintura recentemente, que foi uma pintura chamada Árvore de Todos os Frutos. E essa pintura, para mim, foi muito interessante porque também parte desse lugar de reutilização, assim, né? Então, foi uma tela que eu encontrei na rua, e a tela estava muito boa. E eu peguei essa tela e reutilizei ela. E foi um processo muito longo, assim, de
ter feito essa tela, porque ela é uma tela muito grande, foi minha primeira tela grande, e aí foi um processo de quase 1 ano, assim, para terminar essa obra, e aí é muito legal, assim, porque pintar uma tela desse tamanho, ela envolve quase que eu falo que é quase que um parto, assim, porque você muda, e aí você cria, e aí você vê outros caminhos possíveis, então foi um trabalho que me marcou muito, assim. E, Bruma, as artes plásticas, às vezes, elas têm esse caráter um pouco mais elitista, né? Especialmente quando a gente pensa, assim, nesse mercado de arte mesmo, de compra e venda. E também muito eurocentrado também, muito focado no trabalho dos homens. Você vê que, hoje em dia, as manifestações culturais que estão fora desse eixo, afro-indígena, você acha que hoje já tem mais espaço? Esse espaço foi conquistado ou ainda é muito difícil para as mulheres também? Eu acho que tá tendo mais esse lugar da gente poder falar, assim. Acho que a gente tem voz, mas ainda assim tem alguns espaços que são mais difíceis ainda do que outros, assim. Acho que ainda tem muita coisa para se fazer, a gente já viu um avanço, mas ainda tem, principalmente nesse lugar da elitização, assim, eu acho que ainda tem muito trabalho para se fazer, em prol dessa democratização da arte, assim, né, de ter mais pessoas da periferia, mais mulheres. Eu acho que ainda tem muita coisa para se fazer ainda. Você expôs no Salão Nacional de Arte Contemporânea de Guarulhos 2021. Queria que você falasse um pouquinho da importância desse tipo de evento para oferecer um espaço, né, que artistas locais tenham acesso, para a formação de público, mesmo para as pessoas conhecerem o trabalho. Sim, foi muito legal essa exposição, foi muito importante para a minha carreira ter participado desse salão, porque eu sempre valorizei muito trazer o meu trabalho para a cidade, assim, né, ter esses eventos que vão conectar, vão trazer as pessoas, assim, então para mim foi uma gratidão muito grande, assim, de ter participado disso e ver vários outros artistas também. Então tiveram também artistas de outros estados e tal, mas acho que tem uma importância muito grande para a cidade, assim, no sentido cultural mesmo, de tanto ter acesso aos artistas que já são daqui, né, como de artistas que estão produzindo, que são de outras cidades, de outros estados. Então, foi algo, assim, que eu nunca tinha visto acontecer aqui, assim, desde a minha adolescência, porque tiveram instalações, assim, foi quase que uma Bienal em Guarulhos, sabe? Então, é muito importante ter esses eventos aqui. Não teve mais desde então? Não teve mais, é verdade. É verdade, foi a última edição. Tá certo. Bruma, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Tá. Mas daqui a pouquinho a gente volta conhecendo um pouquinho mais sobre a história da Bruma, que é uma artista plástica aqui da cidade, uma artista visual e também arte educadora. Então não sai daí que tem mais ponto de vista daqui a pouquinho. Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo a artista visual e arte educadora guarulhense Bruma Diniz. Bruma, a gente falou um pouquinho já que você tem esse trabalho também no ensino, né? Você trabalha no ensino fundamental aqui da rede pública municipal. Só queria que você falasse um pouquinho como é que é essa experiência com crianças, né? Essa relação de educação, arte, formação cultural dentro da escola. É muito incrível, assim, eu gosto muito de estar com as crianças. Elas têm um olhar, né, muito delicado, muito sensível, né, pra arte, assim. Então, é sempre, assim, uma correria por conta do tempo, uma aula por semana, mas a gente consegue ali, nessas brechas, assim, que surgem, a gente consegue trazer, assim, né, elas para mais perto, para esse mundo, assim. Então, elas têm muita facilidade, né, em desenvolver. É uma faixa etária que eu gosto muito de trabalhar. Qual que é a faixa etária? Que é de 6 a 10 anos, né, do 1º ao 5º ano. Então,
uma idade, assim, que eu gosto de desenvolver, porque eles ainda estão nesse processo do lúdico. Então, é sempre, assim, um espanto, um encantamento quando eles entram em contato com uma obra de arte, assim, com um desenho que eu levo. Então eu gosto também de levar audiovisual para eles, e aí eu levo coisas da minha geração que para eles, assim, é tão, sabe, é tão mágico, assim. Então acho que tem precisado, assim, elas têm pedido um pouco desse lugar também, sabe, da imaginação, da criatividade. Então tá tudo tão pronto, né, nessa geração. Porque hoje em dia, com essa geração que já tá com o celular na mão, acho que na cidade já tá todo mundo com o celular, tudo tão rápido, tão imediato. Sim, exatamente. Elas conseguem também ter esse momento, assim, mais calmo de desenvolver a imaginação, de criar eles mesmos algo. Exatamente. E acho que elas estão nesse lugar, assim, a gente, na escola, é importante, assim, pra gente desenvolver esse encantamento, porque é um momento que a gente tem de trazer eles, né? De ter aquele momentinho de foco em que ela vai olhar para aquilo, e isso já é assim, o necessário pra gente pegar, sabe? Então, eu tenho gostado muito de estar trabalhando, principalmente na minha cidade, com as crianças que foram, né, no passado, eu também, então me vejo muito nelas. Para mim é muito gratificante, assim, tá atuando na cidade onde eu nasci, onde eu cresci. É muito bom. E essa temática, assim, de meio ambiente, até essas técnicas que você aprendeu e também já repassou das tintas naturais, você consegue levar um pouco disso também, essa preocupação ambiental para as crianças? Ainda não, ainda está sendo um processo ainda, porque nem todas as escolas têm espaços, né, de parque, ali de uma árvore, de uma horta. Então, hoje eu trabalho em 3 escolas e uma delas tem. E aí eu tenho algumas oportunidades de levar elas pro parque, a gente ficar ali observando as árvores. Então alguns momentos tem, mas ainda tintas naturais tá no meu planejamento. Você se envolve bastante, assim, com projetos culturais na cidade, você participou também da coletânea Clã, que daí você criou a arte de capa, né, do single de Warley Noah. Como é que é pra você, assim, tornar visual? Você falou que já fazia isso quando era criança, né, de escutar uma história e tornar visual, mas pegar um sentimento, uma emoção de outro artista e transformar isso em algo visual. É um processo, assim, bem... e é uma responsabilidade também, né, você tentar ali ouvir, sentir o que ele sentiu, o que aquela pessoa sentiu. Então, foi bem legal, porque também me remeteu isso, assim, né, da infância, aquela coisa de ouvir, da escuta. Então, foi algo foi um processo bem cuidadoso, assim, que eu tive para poder fazer jus à canção, a toda a história. Eu escutava... Também tive a oportunidade de ver show de Warley cantando essa música. Então, acho que já estava ali também dentro de mim, naquela sensação também que eu tentei colocar na capa. Mas assim, é sempre esse lugar de ajustes, né? De apresentar também para pessoa, para o artista, uma colaboração, sim. E dentro da música também fez a capa do álbum de estreia da cantora Ana Viz. Sim. Como é que foi esse trabalho, Rani? Esse também foi bem legal, porque a Ana me deu bastante liberdade para criar. Ela queria já também... ela já veio com uma ideia, assim, de trazer a foto, né, trazer a imagem, e ela queria que eu fizesse uma intervenção nessa imagem. Então, eu tava já trazendo uns estudos sobre as cores terrosas, as cores também naturais. Então, foi bem nessa pegada, assim, de intervenção e também nesse diálogo eu e ela ali. Então, foi bem legal também essa experiência. Você contou um pouquinho, né, desse trabalho que você participou dentro do Empoderarte. Pretos em Conexão também você costuma participar. Como é que surgiu, assim, essa troca com outros artistas? Como é que você começou a participar desses projetos? Conta um pouquinho.
Na residência foi o lugar, assim, que a gente teve essa oportunidade de fazer essas conexões com espaços culturais de Guarulhos, né? Então, eu não conhecia a Casa de Atividades, né? Tem uma história também que foi muito legal de ter descoberto, que é um espaço cultural que existe já há muitos anos em Guarulhos, eu não conhecia, e aí a residência, ela proporcionou isso pra gente, né? Então, os encontros aconteciam em espaços culturais da cidade, e a gente teve uma oportunidade de aprender, de vivenciar aquele espaço, de ver como aquele lugar funcionava. Então, foi muito, muito legal de ver o que está acontecendo na cidade. Tem vários pontos que a gente às vezes nem imagina, né? E aí, inclusive, a obra que eu falei anteriormente, que eu pude realizar, né, na residência, foi doada para Pretos em Conexão. Então, essa obra vai estar lá no acervo deles, assim. Legal. E mais recentemente você participou também da reinauguração do Centro Cultural Comunitário Pimentas. Também teve um festival de cultura lá, né? Sim. E também teve aí essas trocas com diferentes artistas, né? Porque acho que teve música, artes visuais, então você consegue também fazer conexões até com outras artes, sim, né? Como é que foi participar? Foi incrível, eu sou apaixonada por aquele lugar também, desde quando eu conheci. É muito potente ali o cursinho comunitário, porque é um espaço em que todo mundo colabora, então os artistas também colaboraram, né? Ver, assim, amigos, amigas, artistas que eu não conhecia na cidade também, então é sempre muito, muito legal ter essa troca, assim, né, nesses espaços, de ver as pessoas ali. Então eu sou apaixonada por aquele lugar. Eu acho que, apesar de, assim, de ser tão longe da onde eu vivo, da onde eu vivi, assim, desde quando eu fui ali, eu falei, nossa, é um lugar dos sonhos. Todo bairro de Guarulhos deveria ter um espaço como aquele. Eles têm um vínculo muito forte com a comunidade, né? Sim. Que às vezes não acontece em outros lugares. Exatamente. E não é no eixo central, mas eles conseguiram criar uma região, assim, que tem expoente de cultura muito grande, né? Sim. E às vezes os artistas plásticos têm uma certa impressão, porque como é uma atividade um pouco individual, você com uma obra, você pode se fechar também nesse mundo, né? Que você falou, você não conhecia espaços culturais aqui na cidade, né? Então, quando tem esse tipo de evento, proporciona, né? Esse vínculo maior, uma sensação de pertencer a um setor, né? Exatamente. Teve, no começo, assim, quando eu comecei a pintar, comecei a criar, eu me sentia muito sozinha, assim, né? Então, eu tinha muitos amigos da cena cultural, mas eram músicos, eram atrizes, atores, eram pessoas de outras linguagens, né, artísticas. E aí, eu acho que tanto as redes sociais, mas principalmente essas oportunidades, né, de expor em espaços culturais, a própria residência artística, ela é um momento, né, ela é um espaço em que os artistas conseguem se conectar, né? Eu consigo conhecer um trabalho de uma artista lá do Pimentas e consigo também conhecer uma artista que é do Vila Rio, assim, do lado, né, da onde eu morei. Então, acho que é muito importante que tenha esses acontecimentos, que tenham esses espaços para gerar essas conexões, né? E, Bruna, você, né, comentou um pouquinho que você é daqui de Guarulhos, cresceu em Guarulhos. Como é que você vê a cidade, assim, em termos de espaços culturais mesmo, de fomento, de investimento em arte, especificamente nas artes plásticas? Como é que foi para você essa relação com a cidade e a sua profissão ao longo dos anos? Foi muito independente, assim, nos primeiros momentos. Acho que tem vindo uma galera, assim, jovem, que tem estado mais atenta a essas questões de edital, de fomento. Então, eu acho que isso vem trazendo essas conexões, olha, vou chamar ali ela para poder participar, para poder... Então, eu acho que eu como artista, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande em pensar em editais, assim, né? Então, eu sei que até é uma falta minha, mas é porque
às vezes a gente tá tão imerso na nossa criação, na nossa pesquisa, que é difícil, às vezes, se atentar a essas... Um processo burocrático, esses né? processos burocráticos. E então, tenho visto uma galera bem jovem, assim, pensando nesse lugar de ir atrás de fomento, de edital. Então, acho que é algo que tem mudado bastante, assim, tem sido bem interessante de ver, porque a galera tá se movimentando. Antes a gente fazia muito, vamos fazer por nós, assim, né, no independente, e agora a galera não, tá reconhecendo a importância de ir atrás de fomento, de ir atrás de edital. Então tem sido bem diferente agora do que quando eu comecei lá atrás, 2015, 2016. Bruna, a gente já está quase acabando. E para finalizar, eu queria saber um pouquinho dos seus planos. Você já tem algum projeto específico, alguma coisa que está vindo aí para o futuro? O que você pretende dentro da sua arte agora? Eu tô querendo bastante continuar com essa pesquisa da sustentabilidade, da reutilização, assim, para esse caminho, que é algo que a residência somou positivamente, assim, para mim, e fazer mais exposições aqui na cidade. Acho que poder contribuir de alguma forma, né, trazer também oficinas, assim, para a cidade. Acho que democratizar mais, né, esse lugar para as pessoas do dia a dia ali, para as crianças, para os idosos. Eu gosto muito de trazer as pessoas, sabe, assim, para o fazer. Eu acho que o processo é muito importante, o processo criativo, a subjetividade. Então, acho que a arte é um caminho de aproximar as pessoas, né? Então, esse é o meus planos. Então, eu vou pedir para você divulgar também as suas redes sociais, o site, para as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho do seu trabalho. A gente estava comentando aqui no intervalo que eu não falei que seu Bruma. Seu nome é Bruna, mas o nome artístico é Bruma. Então, conta pra gente também de onde surgiu o Bruma. Bruma é meio que uma brincadeira, assim, com o meu próprio nome, né, Bruna, que eu acho que eu sentia muita necessidade de ter um alter ego, assim, de ter um nome artístico, e aí Bruma aí acabou conectando com a música também e tal. Então acho que Bruma é uma forma em que eu encontrei de até mesmo mudar um pouco a identidade, assim, do que eu já fazia e não misturar tanto, né? Mas é isso. E aí, hoje, atualmente, eu tô só com o meu Instagram. Então, ainda não tenho site, mas o meu Instagram é Bruma Bruna. Que é os dois lados, o lado artístico e o meu pessoal. Lá tem todo o seu trabalho para todo mundo conhecer. Sim. Então tá bom, queria agradecer muito a sua participação com a gente aqui no Obrigada. Ponto de Vista. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui. Obrigada. Legal, Bruma. Então esse foi o Ponto de Vista de hoje, que a gente conheceu um pouquinho da história da Bruma Diniz, que é uma artista plástica e também arte educadora daqui da cidade. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa. Até mais!